Bem, nós já tivemos a proclamação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 23 e 46, e já fizemos também um debate em pequenas salas sobre esse trecho do Evangelho. Agora, então, nós teremos uma explicação sobre esse trecho que será feito pela Lívia. Vamos em frente, Lívia. Tá. Vai mudar? Eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Reflexão sobre o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos de 23 a 46. Como será a ressurreição? Conflito com os saduceus sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus que negavam a ressurreição interrogaram: Mestre, Moisés diz, se um homem morrer sem filhos, seu irmão case-se com sua viúva e deles, assim, uma posteridade. Eles querem ridicularizar Jesus, apresentando seus segmentos contra ele. Quem eram os saduceus? Chamados sadoquistas ou sadoquistas. Era uma seita ou um grupo de judeus presente na Judéia durante o período do Segundo Templo, desde o século II a.C., até a destruição 70 depois de Cristo. O partido dos saduceus era formado principalmente por famílias sacerdotais. Por isso, geralmente, o sumo sacerdote pertencia a este grupo. Eram grandes proprietários de terras ou grandes comerciantes e toda a sua visão de mundo, religião e vida visava sustentar os seus interesses. Só aceitavam a lei escrita, é claro, interpretada por eles mesmos. Os saduceus são mencionados diversas vezes no Novo Testamento, sobretudo em oposição a Jesus Cristo. Eles viram em Jesus uma ameaça à sua posição de influência e às suas fontes de lucro e posses materiais, e por isso queriam ridicularizá-lo, apresentando seus argumentos. Não aceitavam a ressurreição, pois quando se tem tudo nessa vida, não há necessidade de nenhuma outra, diziam. Não só negavam a ressurreição da carne, mas também retiravam a imortalidade da alma. E é precisamente sobre esse tema que fazem uma pergunta para Jesus, para constrangê-lo e ridicularizar a fé na ressurreição dos mortos. Partem de um caso imaginário. Uma mulher teve 7 maridos, mortos, um após o outro, e perguntam a Jesus: de quem será essa mulher depois de sua morte? Os saduceus tentam usar a lei do levirato para provar o ridículo da ideia da ressurreição. Segundo a lei do levirato, quando um homem morria sem deixar filho, o seu irmão deveria unir-se com sua cunhada, viúva, para dar uma descendência legal para o falecido. Assim, se preservava tanto o nome quanto as propriedades da família. Eles imaginavam a ressurreição sendo simplesmente a continuação desta vida. Com todos os costumes daqui, eles queriam vincular matrimônio de levirato com ressurreição. Porém,
Jesus, sempre muito humilde e paciente, primeiro responde que a vida após a morte não tem os mesmos parâmetros que a terrestre. A vida eterna é uma outra vida, em outra dimensão, onde, entre outras coisas, não haverá mais matrimônio, que é ligado com a nossa existência neste mundo. Os ressuscitados, diz Jesus, serão como os anjos, e eles vão viver em um estado diferente, que agora não podemos experimentar e nem mesmo imaginar. Na vida, no céu, não será preciso povoar a igreja e buscar a santidade, uma vez que os justos virão como anjos, que não geram filhos e amam a Deus constantemente. Desta forma, Jesus afirma a ressurreição, rebatendo os saduceus e pontuando sua ignorância por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Ele contra-ataca, podemos assim dizer, citando as Escrituras. E a prova da ressurreição, Jesus a encontra no episódio de Moisés e da sarça ardente, onde Deus se revela o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como os saduceus aceitavam apenas os 5 livros de Moisés e rejeitavam toda a autoridade dos profetas do Antigo Testamento, Jesus, que estava atento a isto, poderia ter citado inúmeras passagens dos profetas a respeito da ressurreição. Mas, ao invés disso, ele, estrategicamente, dá sua resposta para os saduceus, fazendo a citação apenas dos livros de Moisés. A citação referida é aquela que se passa quando Deus fala com Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O uso do tempo presente, eu sou, quando Abraão, Isaque e Jacó estavam fisicamente mortos, no momento que ouvia o discurso de Deus, indica existência além da morte física e uma relação com Deus não interrompida pela morte. Eles estão entre os vivos e não entre os mortos. A rejeição dos saduceus da ressurreição é uma rejeição do Deus de Moisés, cujo ensinamento eles professam aceitar. Jesus, enfim, tirou 2 conclusões. Que a primeira, Abraão, Isaque e Jacó só poderiam estar vivos com Deus. E a segunda, a sua presença constante em Deus é a condição necessária para a sua ressurreição no futuro. Sendo assim, Jesus nos ensinou e nos ensina exatamente o oposto do que esperavam os saduceus. Não é esta vida que fará referência para a eternidade, mas é a eternidade que iluminará e dará esperança para a vida terrena de cada um de nós. Embora a troca tenha sido entre Jesus e saduceus, que ficaram calados, silenciados, as multidões ficaram maravilhadas com seus ensinamentos. Ele realça a sua luta verbal e novamente distancia as multidões da elite religiosa. Sua autoridade fora demonstrada e o será finalmente na sua ressurreição. O grande mandamento, conflito com os fariseus. Os fariseus se reuniram ao saber que Jesus havia silenciado os saduceus. Os saduceus não estavam calados, mas o ensino de Jesus
causou seu silêncio. Como já sabemos, os fariseus eram a classe média que se julgava religiosamente perfeita e defensora dos verdadeiros valores religiosos. Embora se opusessem aos saduceus a respeito da ressurreição, estavam decididos a aliar-se a eles contra Jesus. Um dos fariseus, doutor da lei, fez uma pergunta a Jesus para o testar. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou a respeito de a lei e os profetas, exaltando o sermão no monte. Cita também a Moisés, que requer que o amor a Deus seja vivido em obediência diária e social. Em relação ao primeiro mandamento mencionado por Jesus, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, os termos coração, alma e espírito são termos paralelos que denotam a existência humana integral. Sendo coração como centro da vontade, pensamento, conhecimento, decisão e ação de uma pessoa. Alma, como a vida ou existência diária de uma pessoa entregue ao serviço de Deus, firme na fé. Espírito é como consagrar todos os sentidos, cujo intelecto serve a Deus. A sabedoria é sobre Deus, o cujo pensamento se ocupa das coisas de Deus, ama a Deus com todo o seu espírito. Quando se fala do amor de Deus, é reconhecer humildemente o mistério último da vida, é confiar a existência de acordo com sua vontade, amar a Deus como Pai, que é bom e nos quer bem. Amar a Deus, então, é uma disposição e modo de vida, uma direção, uma vida de ações de acordo com a vontade de Deus, revelada pelas palavras e ações de Jesus. Por isso, o amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos. O que nos leva ao segundo mandamento citado por Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor real de Deus não é possível sem dar atenção ao sofrimento de seus filhos e filhas. Este amor é demonstrado com atos práticos de estabelecer a justiça de Deus por meio de alimentar os pobres, hospedar os sem-teto, vestir o nu e etc. Jesus, como exemplo maior dos mandamentos de Deus, se opôs às práticas da elite religiosa, curou doentes, apoiou as exigências de honrar pai e mãe, não roubou, não deu falso testemunho e proibiu juramento e vingança. Ele amou indiscriminadamente. Amor ao próximo inclui rezar para o inimigo também. Amar a Deus e ao próximo estão entrelaçados. Amar ao próximo buscando seu bem-estar também abrange amar a si mesmo. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso, diz Jesus. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê,
é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Amar o irmão é descobrir nele o rosto de Deus. Somos imagens do Criador e, portanto, no rosto do nosso próximo deve-se revelar a face amorosa de Deus, verdadeiramente. É o amor que ama por amar, é gratuito. Assim, quem cumpre nesta vida o mandamento do amor, cumpre toda a lei e vive em Deus. Porque Deus é amor e quem vive o amor vive o próprio Deus. Santo Agostinho nos explica: esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, o amor de Deus e do próximo. Com razão, a Sagrada Escritura os apresenta muitas vezes como um só, seja como o amor de Deus, segundo o que diz Paulo, conforme Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, seja como amar o próximo. Como em outro ponto, porque toda a lei se encerra nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se alguém ama seu próximo, consequentemente, também amará a Deus. Mas devemos amar a Deus por causa dele mesmo e nós e o próximo por causa de Deus. O Messias, filho de Davi. Mas os fariseus estavam incomodados e foi a vez de Jesus desafiá-los. Jesus interrogou os fariseus: quem pensais, vós, de Cristo? De quem é filho? Jesus, um vencedor até este momento. Neste jogo de desafios verbais, passa a ofensiva fazendo perguntas aos fariseus que o desafiam a reconhecer sua identidade e papel. A pergunta de Jesus os coloca em um dilema. Eles reconhecem que ele é o agente autorizado de Deus, algo que eles recusaram fazer. Embora a pergunta seja introduzida como uma, Jesus faz duas perguntas unidas por um assunto comum: sua identidade. Acontece que, naquele tempo, todo mundo esperava um sucessor de Davi, o grande rei de Israel, que libertaria o povo de todos os inimigos e o ensinaria a viver na justiça e no direito. Ora, quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo o aclamou como rei e filho de Davi. Seria ele? Jesus não queria afirmar que ele era o rei Messias. Sua intenção era bem outra: desmentir a esperança de que a libertação do seu povo viria pela ação de um rei guerreiro, como Davi. De fato, a libertação do povo chega quando cada um assume o projeto de Jesus. É curioso que gostamos de chamar Jesus de rei, mas nunca pensamos que ele é o rei que serve. Alguém já viu um rei humano servindo seus súditos? Ora, Jesus inverte a nossa visão das coisas, fazendo-nos descobrir, através dele, o que Deus quer de nós. Renúncia ao poder que oprime, para colocar a força a serviço da liberdade e da vida para todos. Como o rei Davi pode reconhecer o Cristo como seu filho e Senhor?
Entre os judeus, o título mais comum para o Messias era Filho de Davi. Os judeus ansiavam pelo tão esperado Salvador, que viria da linhagem de Davi. Jesus era frequentemente chamado com esse título, especialmente pelas multidões. Davi reconheceu que o Messias realmente viria de sua linhagem, como Deus havia prometido para ele. Mas Davi também profetizou no Salmo 110 que o Messias não seria simplesmente seu filho e herdeiro, mas seu Senhor e Redentor, que governaria não apenas Israel, mas também todas as nações. Jesus proclama que foi o Espírito Santo quem inspirou Davi, que reconheceu de longe que o Messias prometido seria simplesmente um príncipe da linhagem de Davi e conquistaria terras e povos como o próprio Davi. Por meio da revelação do Espírito Santo, Davi reconheceu que o Messias seria o verdadeiro Filho de Deus, que redimiria seu povo e o estabeleceria como sacerdócio real e nação santa. É a obra do Espírito Santo revelar a verdadeira identidade de Cristo a todos que se abrirem seus corações e mentes para receber esta revelação. Jesus aponta a si mesmo como o verdadeiro herdeiro do trono de Davi e o verdadeiro Senhor de Davi. O apóstolo Paulo afirma que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Jesus não veio com um exército para conquistar nações e territórios, mas veio no poder do Espírito para conquistar os corações dos homens e mulheres para seu reino de justiça, paz e alegria. Ele ganhou o perdão e liberdade para nós por meio do seu amor sacrificial e vitória na cruz. Como Senhor, Jesus representa a autoridade de Deus. Esta identidade e papel, a elite religiosa se recusa a confessar. Recusando assim, se opõe não só a Jesus, mas a Deus. Jesus decisivamente levou a melhor. A partir daquele dia, ninguém ousava a fazer-lhe mais perguntas. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após essa reflexão, nós vamos, então, retornar às pequenas salas para poder fazer a nossa reflexão, quer dizer, aprofundar a nossa reflexão. Sempre lembrando que agora é a hora de mudar o foco. Não vamos mais querer interpretar a passagem, mas descobrir o que ela significa para sua vida, para a minha vida neste momento. O que esse trecho do Evangelho fala para você? O que ele interpela? O que ele argumenta consigo? E o que você gostaria de responder a Deus a partir, então, desta reflexão? Teremos, então, 30 minutinhos e retornaremos depois a esta sala principal. Até já.